Salve Maria, prossigamos então com a nossa sessão Rituais, Reuniões e Momentos Especiais. Vamos falar sobre reuniões ordinárias. Lembrando que já exploramos esse tópico na primeira parte desse módulo, primeiro. Agora entraremos com mais detalhes. As reuniões ordinárias obedecem a um calendário pré-fixado e podem ser semanais, quinzenais ou ao menos mensais. Em algumas congregações marianas, essas reuniões são diferentes para os diversos grupos de congregados. Reuniões para adultos, para jovens e assim por diante. Vejamos um roteiro que deve ser uma criação de um clima propício através de oração inicial, uma breve leitura bíblica, reflexão, invocação ao Espírito Santo e uma prece mariana. Leitura da ata em algumas congregações marianas, a chamada dos congregados, candidatos e eventualmente aspirantes. Em seguida, o expediente, que é a correspondência, os informes da secretaria, tesouraria, avisos, etc. Logo em seguida, a apresentação dos visitantes, se houver. Então, os assuntos de formação e instrução sobre a vida mariana, a vida espiritual, assuntos de interesse sobre a igreja ou a congregação mariana. A palavra do assistente, se estiver presente. E a oração de encerramento. Em muitas congregações marianas se reza o pequeno ofício da Imaculada Conceição e pode-se iniciar ou terminar com um canto. A reunião deve ser dinâmica, participada e com a duração que não ultrapasse muito 1 hora. Podemos dizer que essas reuniões ordinárias são reuniões informativas, que trazem informação para os congregados, também para os aspirantes, candidatos e mesmo ouvintes. Mas existe um outro tipo de reunião, que são as reuniões de formação. Vamos falar sobre elas agora. Inicialmente, vamos falar sobre os tipos de reuniões de formação. As reuniões de formação são especialmente realizadas para a formação dos congregados e podem ser de dois tipos: para congregados e público em geral e para candidatos e aspirantes. Vamos começar falando das reuniões para congregados. Nesse primeiro caso, podem ser tratados temas de formação espiritual, catequética, mariana, humana e social. Normalmente se convida um conferencista para dar a parte formativa. Vamos falar agora sobre o roteiro dessas reuniões. O roteiro dessas reuniões é variável. Uma oração inicial, como nas reuniões ordinárias, depois a apresentação do conferencista, exposição do tema com a dinâmica e metodologia por ele escolhida, que pode ser exposição simples, trabalho em grupos, painel, exercícios didáticos e outros. Vamos agora então falar sobre reuniões de formação para candidatos e aspirantes. As reuniões para candidatos e ou aspirantes são normalmente dirigidas pelo instrutor e ou assistente eclesiástico, sobre os temas próprios do grupo. Vamos apresentar aqui um roteiro também para essas reuniões. Roteiro para as reuniões de formação para candidatos e aspirantes pode ter a sua duração e o próprio roteiro variáveis, mas nunca deve faltar a oração inicial. O tema deve ser não só exposto, mas também apresentado de forma participativa, tal que se torne possível avaliar o aproveitamento de cada candidato ou aspirante. A frequência e a duração dependerão de cada caso. Vamos falar agora sobre as reuniões especiais. As reuniões especiais são reuniões festivas, onde, por exemplo, se comemora a posse da nova diretoria, uma festa mariana, o aniversário da congregação mariana, homenagem a uma personalidade, etc. O roteiro. O roteiro e a duração são variáveis, oferecendo números de música, representações cênicas, etc.
conforme mencionado no capítulo 5º da nossa referência bibliográfica, que também contém a regra de vida. Estas reuniões se assemelham às concentrações marianas que reúnem várias congregações marianas da mesma cidade, diocese, região, com programação própria. Agora vamos passar a falar sobre os momentos especiais. Podem ser destacados 3 momentos especiais na vida de uma congregação mariana. Um deles é a eleição e posse da nova diretoria, que já vimos anteriormente. Um segundo momento é a participação na vida da Federação Diocesana. E, finalmente, a organização do retiro anual. Em relação à participação na vida da Federação Diocesana, essa participação é essencial nas congregações marianas do Brasil como elemento de união, de mútua ajuda e de maior eficácia e articulação no trabalho apostólico. Lembrando que algumas congregações marianas, na sua região geográfica, não têm acesso a uma federação. Então, as que têm precisam aproveitar o máximo dessa presença da federação e ter uma grande ajuda, uma grande eficácia nessa articulação de trabalho apostólico. Como se realiza essa participação? Se realiza pelo acatamento de suas decisões no que concerne à atividade da congregação mariana no conjunto da vida da diocese e de demais matérias da competência estatutária da federação. Mais uma vez, aquelas congregações marianas que não têm uma federação na sua região geográfica, isso aí acaba se aplicando à Confederação Nacional, porque elas se filiam à Confederação Nacional, como também pode haver uma interação em relação à coordenação regional, se houver na região geográfica dessa congregação mariana que não tem uma federação, ela pode ter uma coordenação regional. Então pode haver uma interação, mas as decisões, nesse caso, seriam da Confederação Nacional. Então existem alguns casos particulares, a gente vai mencionar enquanto vai explicando. Mas normalmente a congregação mariana tem uma federação e ela, no caso, precisa então acatar as decisões dessa federação. Um segundo ponto é a colaboração generosa nas atividades de conjunto promovidas pela Federação Diocesana, como as concentrações marianas, os congressos, as romarias marianas, a organização em comum do retiro anual, os programas e atividades conjuntas de formação, etc. Então esse é o segundo ponto de participação da congregação mariana na vida da federação. Também o acolhimento das visitas dos dirigentes ou representantes da federação à congregação mariana, a contribuição financeira necessária para avançar com as atividades da federação, a participação dos representantes da congregação mariana nas reuniões e demais atividades da Federação Diocesana é o último ponto aí que a gente observa. Então encerramos aqui mais uma sessão na nossa segunda parte do primeiro módulo, rituais, reuniões e momentos especiais. Agora vamos para a última sessão, que é o retiro inaciano, que veremos no próximo episódio. Não deixe de fazer o seu teste, preencher o formulário, depois conversar com o seu instrutor, assim que ele te autorizar, então você pode passar para o próximo episódio. Fique com Deus Nossa Senhora e salve Maria!